E hoje é o dia 16 do desafio Aprender Inglês em 60 dias com inteligência artificial para apresentar minha startup em Harvard. Oh, long time you live here. Eu vou mostrar para vocês uma nova funcionalidade. E bom, hoje eu estou muito empolgado, acordei muito empolgado por causa da minha avaliação de ontem com um professor britânico lá do dia zero. E eu vou cozinhar aqui com vocês falando apenas em inglês. Hoje o dia vai ser bem cheio, vai ter muitas novidades. Vou apresentar uma nova funcionalidade para vocês, que é uma aula de gramática com exercícios mais avançados para me ajudar a continuar evoluindo. E depois eu vou para uma aula de boxe aqui perto do apartamento. Mas bom, bora cozinhar e praticar um pouco de inglês, mesmo que a gente não esteja usando a IA agora ou interagindo com alguém. Apenas falando em inglês. Bora? Now, I make my breakfast and I tell you guys what I make, okay? I stay here with Daniel, make our breakfast, and I make one thing and he make another. Sal. Esfriar. Esfriar, nessa conjugação verbal, I don't know, man. Está esfriando. The coffee is colding. Let's see in artificial intelligence. Yeah. The coffee está escoldando. The coffee is leaking. Leaking? Ah, new word for our vocabulary. Leaking. Como que é o nome disso mesmo? Fogão. The Big Fire. Daniel will put the bread in the machine of toast for make the toast. Now I will make my eggs. Pessoal, se você está assistindo isso daí e ainda não se inscreveu nesse canal incrível que desafiou a matemática brasileira para aprender inglês usando inteligência artificial, se inscreva aí porque, pô, olha esse desafio, cara, é insano. Aprender inglês com inteligência artificial. Estamos em 2024, isso é possível já? Isso é possível, isso é possível. E depois de tomar esse belíssimo café da manhã, bora pro desafio do dia, porque eu tenho muita coisa para estudar aqui. Então bora lá. Já abri aqui a inteligência artificial. Bora ver as atividades de hoje. Então hoje eu vou fazer 2 interações sobre diferentes assuntos e também eu vou mostrar uma novidade aqui para vocês, que é uma videoaula de gramática e exercícios mais complexos. Então bora lá iniciar, que eu vou começar aqui com as interações. Como vocês sabem, já estou aqui com o meu caderno, que eu comecei a usar há 2 dias atrás, e eu vou anotar aqui algumas coisas que eu tô achando importante do meu aprendizado, algumas dicas da IA, algumas frases novas que eu não conhecia, para estimular que eu memorize mais as coisas que eu estou aprendendo. E se o mundo tivesse 2 de você, o que aconteceria? Já parou para pensar? Hey there, how are you doing today? Now I'm studying English. That's fantastic. If you had a clone, what would you have the clone do? Uma funcionalidade bem legal que eu tenho usado aqui nos últimos dias é a questão do professor, onde eu peço para ele me ajudar a construir frases. Então, quando eu quero falar alguma coisa que eu sei que eu não vou conseguir falar em inglês, eu falo em português. E aí ele me traduz para mim de uma forma certa, com a gramática tudo certinho, em inglês. E aí eu pego essa frase em inglês e estudo ela, escrevo ela, depois ela vai pros flashcards, que são as expressões que eu fico revisando para memorizar. E, enfim, eu uso essa técnica para expandir meu vocabulário. Então eu consigo ter uma interação com a IA, ter uma conversa do começo, meio e fim. Algumas vezes eu falo em inglês, outras vezes em português. E tudo isso que eu falo em português eu reviso para ir memorizando e aprendendo e expandindo meu vocabulário. Se eu tivesse um clone, eu colocaria ele para estudar muitos conteúdos e depois me passar o resumo e os pontos principais daquele conteúdo. If I had a clone, I would have him study a lot of content and then give me a summary and the main points of that content. Pedi aqui para inteligência artificial me dar o nome dos sapatos, das diferenças e tal. E ele me gerou alguns nomes mesmo. Chelsea Boots é essa aqui. E bom, terminei agora a segunda tarefa.
deu uma pontuação de 82%, em média, 5 erros de gramática, 7 erros de pronúncia e usamos mais de 82 palavras. Muito bom, muito bom. E agora eu vou revisar algumas frases aqui no módulo de flashcards, que eu tenho muita frase para revisar, porque isso é o que me ajuda a expandir meu vocabulário e logo depois eu vou para a mini aula em vídeo de gramática. Bom, então para quem não sabe, esse modo aqui de flashcards, a IA pega todas as frases minhas que foram corrigidas, que eu falei errado e depois elas foram corrigidas, e essas corrigidas ela separa para eu ficar revisando. Então eu reviso hoje, reviso amanhã, depois de 3 dias reviso de novo, depois de uma semana reviso, depois de 30 dias e por aí vai, porque quanto mais eu revisar, mais eu vou memorizar essas frases. E aí, além de ter as frases que eu mesmo falo e aí são corrigidas, a IA também separa algumas frases que ela mesma disse para mim, que ela gerou nos exercícios de gramática, que, por exemplo, eu errei present perfect, eu errei isso. Aí ela gerou um exercício de gramática para eu trabalhar isso. Aí ela me gerou exemplos. Ela pega esses exemplos, essas frases de exemplos, e joga para eu revisar no flashcards, porque aí eu vou começar a construir um vocabulário usando aquele conceito gramatical. Então aqui, essas 200 expressões está variado nisso. Em vários erros gramaticais que eu cometi, que ela gerou frases novas, baseado nesses erros gramaticais, e as minhas frases corrigidas. E também tudo que eu peço para o professor ali, para o modo de construção de frases, tudo que eu peço, tipo, me ajuda a construir essa frase, eu quero falar isso em português, aí ele gera em inglês, todas essas frases também são usadas no flashcards. Por exemplo, se eu jogo essa frase no Google Tradutor, eu vou ver uma vez, vou usar na hora, só que depois eu nunca mais vou ver aquela frase, então eu vou esquecer. Mas quando você joga na IA a frase para traduzir, ele separa para você ficar revendo aquela frase que você pediu para traduzir. Aí você também aumenta a sua chance de memorizar. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou revisar várias e várias frases. Algumas delas eu vou escrever aqui no meu caderno e outras eu só vou ler e escutar o áudio. The employees attended training sessions every month. Bom, então assim que eu clicar nessa frase, se eu sei ou não sei, no caso essa aqui eu sei mais ou menos, não tenho certeza, ele vai me dar a tradução. Então eu consigo ler. Então isso aqui, ó. The employees attended training sessions every month. Os funcionários participavam de treinamentos todo mês. Essa é uma frase que eu sei mais ou menos. Então eu vou pegar e vou escrever essa frase aqui e vou escrever a tradução dela. Outras que eu já souber, eu só clico no sim e passo para a próxima. Aí o bom também é escutar o áudio para saber como que eu deveria pronunciar. Pessoal, então depois de quase 1 hora de estudos, eu parei para almoçar, fazer algumas coisas, e agora eu voltei e vou retomar aqui para finalizar o desafio do dia, beleza? Porque daqui a pouco eu tenho aula de boxe já. Então hoje, como eu prometi, eu vou mostrar para vocês uma nova funcionalidade, que é a parte de videoaula de gramática. Videoaula de gramática, olha que interessante. Então, pegou aqui com base nos meus últimos erros, e a primeira videoaula de gramática com novos exercícios também, é a aula sobre going to, futuro, para falar sobre o futuro. Bora ver, eu tô curioso para saber como isso vai funcionar. Pensou que fosse se livrar de aula de gramática? Dude, você está muito enganado. Hoje você vai aprender sobre o futuro, ou melhor, como conjugar os verbos. Will you accept the challenge? Você vai aceitar o desafio? Yes, of course, my friend. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Ok, então já gerou algumas coisas aqui e eu preciso primeiramente assistir o vídeo. The B+ going to structure helps us talk about things that will happen in the future. Welcome to one more Be Confident Grammar Guide lesson. And today we will dive into reviewing the structure B+ going to in the future. Here's how it works. When we use B+ going to, we start with a form of the verb to be, like am, is, or are, in the present tense. After that, we add going to, and then the base form of the main verb. For example, I am going to study. We use B+ going to when we want to talk about things we've already planned for the future. It's like saying... Então, é usado be mais going to quando são coisas que você já planejou para o futuro. Você já sabe que você vai fazer no futuro, então você usa esse be mais going to. Beleza, vamos continuar vendo. We decided this will happen. For instance, if we say, we are going to have a party tomorrow, então ela falou assim, se por exemplo você quer falar, vamos dar uma festa amanhã, it means we already made plans for it. Also, we use be+ going to predict future events based on what we see now. So if we look outside and see dark clouds, we might say, it is going to rain. That means we believe it will rain because of the evidence we see. Another use is when we want to emphasize that something is very important or necessary.
For example, if we say, "You are going to finish your homework before you go out," it means it's very important to finish homework first. In casual conversations, people often say gonna instead of going to. So instead of I am going to, they might say I'm gonna. Já tá dando até uma dica de como a galera fala de forma informal, né? No dia a dia. Então a gente vai falar I'm going to, I'm gonna. Então eu vou fazer tal coisa. When we compare will and be going, Agora ela vai comparar will mais be going to. São duas formas de falar que você vai fazer tal coisa no futuro. Vamos ver qual que é a diferença de cada um. Inclusive, vou até anotar. to, they're usually similar in meaning. But sometimes one might feel more natural than the other, depending on the situation. Understanding these points can help us use English more effectively when talking about the future. That's because deciding between will or going to depends on how the speaker sees things and how they understand the future event. In certain situations, Então ele falou que ela disse que fica mais natural em uma situação e outro fica mais natural em outras situações. Aí depende, né, da situação. Então ela tá explicando aqui. one option might just sound better than the other. Let's explore this further. Imagine John wants to propose to his girlfriend, Julia. In this scenario, he might ask, "Will you marry me?" Now, there are reasons why using will here feels more natural than going to. Firstly, will suggests a sense of willingness or desire, like it's something John really wants to happen. Secondly, John expects Julia to make a decision right away. He's planned to propose, but Julia is hearing about it for the first time and has to decide now. Now let's say Julia says yes to John's proposal. They set a date and begin planning the wedding. Julia goes to pick out a dress and the sales associate might ask, "Are you going to wear this dress for your wedding?" Julia will likely respond, "Yes, I'm going to wear it." In this context, using be plus going to feels more fitting because they've already been planning the wedding beforehand. So now you Ah, tá, entendi. Então ele disse que quando ele foi, nesse exemplo que ela deu, o homem vai pedir a mulher em casamento, ele usa will, né? Você quer se casar comigo? Porque é uma coisa que ele não sabe a resposta, né? Então precisa que ela responda. Ela disse sim e tal, e eles vão planejar a roupa de casamento, e aí ela usou o vestido, ele perguntou se ela ia usar esse vestido, e ela falou, yes, I'm gonna. Tipo, sim, eu vou usar porque já é uma coisa exata. Já sabe o que vai acontecer. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Hey guys, estamos indo agora para a aula de boxe. Acompanha aí, venha ver o que vai acontecer. We arrived now in the boxing place and have many things for training boxing. These have not as octagonal, it's a quadro. And the coach ainda não chegou. Vai chegar o coach. Acabo de fazer um amigo aqui na aula de boxe, na Nigeria. Ele mora aqui. How long time you live here? I've been living here for five years. E ele fala português. Eu falo mais ou menos. Eu estava morando no Brasil, em Curitiba. Eu fiquei lá um ano, em 2016. Eu estava um intercambista estudando na PUC. Mas agora meu português está um pouco ruim. Eu tenho Ferrujado, fala. Ferrujado, sim. Ferrujado. Ferrujado. Eu tenho que praticar com meu amigo agora. Vamos praticar bastante aqui na aula de boxe. E você vai levar a gente pra dar um rolê em Londres. Sim, vamos. Você conhece muitos lugares aqui? Eu gosto disso aí. Gosta disso aí? Você gosta de... Conheci o amigo perfeito agora. Gosta de ir na balada? Yeah. Eu gosto também. Pub, So we're gonna party together. We need to eat churrasco. Tem um churrasco do Brasil em Londres. Tem um restaurante. Campeão! Olha o campeão aí! Ah, mãe! Por que você morreu, garoto? Morri de uma bundada! Hey everybody, the first class was awesome. Apanhei bastante. E vou voltar daqui a alguns dias para treinar de novo. Cheguei agora há pouco do boxe e foi bem desafiador a questão do inglês, porque o professor estava explicando os movimentos, como que tinha que fazer, e ele falava rápido, algumas coisas eu entendia o que ele falava, 1, 2, 1, 2, 3, e
algumas coisas eu fui pegando pelo movimento dele, como ele ia mostrando, né? E às vezes eu pedia para ele repetir o movimento para eu entender direito como que era. Mas foi uma experiência super interessante, mas com certeza valeu a pena. A aula custou apenas 4 libras para fazer uma aula única, e se fechar o pacote mensal, se eu não me engano, fica 25 libras por mês. E bom, hoje o dia foi bem intenso, eu estudei bastante inglês, trabalhei bastante. Teve até uma novidade na inteligência artificial, que foi a aula de gramática em vídeo. Foi muito bom, eu gostei, teve exercícios mais complexos também de inglês, e também teve exercícios mais complexos de gramática que tá me forçando a evoluir, sem contar nas mais de 40 frases que eu revisei somente hoje. E bom, esse foi o dia 16 do desafio, eu te espero amanhã no dia 17, e não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar alguma coisa interessante que você viu, e também de se inscrever no canal e ativar o sininho para você continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos e ver se eu vou conseguir realmente aprender inglês em 60 dias.